Você sabe o que é uma consultoria? E principalmente, como é uma consultoria em Feng Shui? É disso que nós vamos falar hoje. Primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como você. Bom, primeiro eu quero falar sobre o que é uma consultoria. Consultoria nada mais é do que dar conselhos. E esses conselhos sempre partem daquilo que você tem de conhecimento, tanto conhecimento técnico como prático. Lembre-me, técnico e prático a respeito de algum assunto. Então você pode, através do teu conhecimento teórico, aliado à prática, você pode dar conselhos, ou seja, soluções, não? Então, quer dizer que toda pessoa que é um consultor, ele tem um conhecimento técnico ou um conhecimento acadêmico, que a gente pode falar assim, e ele, através desse conhecimento, ele levou para a prática. Então, é através disso que você se transforma num consultor, tá? Então, existem vários tipos de consultoria. Então, dentro do mercado existem consultores financeiros, consultores mercadológicos, inúmeros, né? A consultoria abre um leque muito grande dentro das suas especialidades, não? Eu sou especialista em planejamento, tá? A minha formação acadêmica é planejamento. Então, eu fiz uma especialização em cima de planejamento, tá? E também eu optei por fazer uma especialização e me transformei numa Feng Shuista, ou seja, uma consultora de Feng Shui, aquela pessoa que estudou a base das técnicas de Feng Shui, colocou em prática e pode dar uma consultoria para outras pessoas. O que é interessante dentro de uma consultoria? Uma consultoria, tá? Eu não vou chegar para você e te dizer o que você tem que fazer. Eu vou iniciar uma consultoria através de um diagnóstico. Tá? Então, dentro do Feng Shui, nós sabemos que fazendo a leitura da casa, através do mapeamento dela, que a gente aplica o Bagua, já diz muito a respeito das pessoas que moram ali. Tá? Lembre que eu sempre falo, né, que a nossa casa é o nosso espelho. Então, como está a tua casa está refletindo o que você está passando, o que você está sentindo, né, o que está acontecendo com você. Então, nós sempre partimos dentro de uma consultoria através de um diagnóstico. Então, a primeira coisa é este diagnóstico. Então, a gente faz a leitura, um consultor em Feng Shui faz a leitura da casa, ela aplica um questionário, tanto na parte pessoal, se for este o interesse da consultoria, ou também pode ser uma consultoria em Feng Shui na parte comercial. Então, quer dizer, são dois questionários totalmente diferentes, né? Então, mas vamos colocar muito aqui que é o mais que as pessoas têm dúvida, né? É essa consultoria pessoal, né? Quando nós vamos para dentro da casa da pessoa, observamos, não? E é lógico, gente, que existe toda uma ética, não? Não é justo, né? E não é ético uma pessoa ficar expondo, não, o problema dos seus clientes, né? Ou ficar colocando, mostrando, né? Como eu vejo muitas pessoas, né, que vêm e de uma forma assim um pouco comercial, né? Para você vender o teu produto, você expor, né, a vida da outra pessoa, não? E às vezes eu acho que isso é uma falta de ética, porque a pessoa se sente na obrigação de dizer, não, eu
peguei fulano de tal, a minha vida melhorou e essa pessoa veio e me pediu para fazer ali um depoimento, e eu fiz um depoimento, mas o quê? Eu acho esta falta de ética é você expor a vida de outra pessoa. Tá? Por mais que ela concorde, tá, em vir e dizer aos outros que a consultoria, o método que essa pessoa aplicou teve um proveito, mas você está expondo uma pessoa, né? E essa ética que nós temos como um consultor, tá, tem que ser respeitada. Nós não podemos expor o nosso cliente. Jamais, jamais expor um cliente, né? Colocar nome, sobrenome, o que ele fez ou deixou de fazer. Isso é falta de ética profissional. Quando você é um consultor, você tem que ter esta ética. Você tem que mostrar para o teu cliente que ele pode confiar em você. Como que uma pessoa vai abrir a casa dela e você adentrar a casa dela, seja presencialmente, que eu gosto muito presencialmente, mas eu também faço online essa consultoria. Então, essa consultoria, gente, como eu estava explicando para vocês, existe uma metodologia. Nós fazemos um diagnóstico, aonde a gente faz a leitura da casa, nós fazemos um diagnóstico através da pessoa respondendo aquele questionário, tá? E eu sempre peço para a pessoa ser muito honesta, porque se ela não for honesta nas suas respostas, eu não vou poder ter uma conclusão acima do meu diagnóstico. E se eu não tenho uma conclusão correta em cima do meu diagnóstico, eu não posso dar sugestões de melhoria. Então, se veja como é uma troca aonde tanto o consultor como o seu cliente tem que ter uma grande confiança. Uma grande confiança. Eu preciso confiar nas respostas que essa pessoa está me dando, não? E assim como esta pessoa, que é o meu cliente, tem que ter confiança naquilo que eu estou fazendo. Então, depois que você fez esse passo de ter um diagnóstico, você vai ter o quê? Você vai fazer sugestões, gente. Nunca é uma imposição, são sugestões. E cada sugestão vem com uma análise, porque nós aplicamos técnicas de Feng Shui ao longo de um processo e nós temos que ter uma análise. Quer dizer, fui lá, fiz as correções que eu achei que deveria ter. Dando um exemplo, tá? Eu vi que havia um fluxo acelerado dentro de uma casa muito grande. Então, foi feita a correção ali e nós vamos observar, gente. Então, quer dizer, é um processo de meses, não? Vamos lá, observamos, fez a correção? Fiz. O que você está sentindo? Ó, houve uma melhoria. Tem aquele quartinho lá do fundo, lá que você deixava cheio de bugiganga dentro da casa? Fez a limpeza. O que aconteceu? Tá? É neste processo a gente vai fazendo, aplicando as sugestões, ou seja, as técnicas, e isso tudo dentro de uma metodologia. Existe um método e um passo a passo para aplicar este método. Então, um consultor nada mais é do que aquela pessoa que vai te dar sugestões. Tá? Se esta técnica aqui não funcionou, não houve mudança nenhuma, então vamos partir para outra técnica e vamos fazer uma análise. Por que não está acontecendo isso? Não? Então, são sempre uns passos a passos. Eu procuro dizer para todas as pessoas que é no mínimo 3 meses. No mínimo 3 meses que a gente vai fazendo o nosso passo a passo. Tem algumas pessoas que demoram mais que 3 meses, não? Porque é conforme o andar da vida. Não? Você não vai querer ali em um mês aplicar todas as técnicas de Feng Shui dentro da tua casa e achar que a tua vida já se transformou, ficou ótima, melhorou e tudo mais. É um processo. E um profissional, tá? Não deixa o seu cliente dependente dele. Ele vai, ao longo do processo, explicando e mostrando que ele pode caminhar sozinho. Tá? Ele não deixa a pessoa amarrada ao consultor, quer dizer, ele dá as possibilidades, não? As possibilidades dela poder caminhar sozinha,
depois que termina este processo de diagnóstico, tá? De aplicação de técnicas, ensina a observar e a pessoa consegue por si só caminhar sozinha. Esta é a finalidade de um consultor de Feng Shui. Não é deixar ele amarrado, né? Qualquer coisa a pessoa vai recorrer ao consultor. Ela consegue observar, analisar, observar e ver o que deve ser feito para corrigir o problema. Espero ter deixado bem claro o que é uma consultoria. Uma consultoria nada mais é do que você partir de um diagnóstico, tá? Ter o diagnóstico e, através desse diagnóstico, você dar sugestões através de uma metodologia para melhorar o problema que foi identificado. Vou fazer um convite para vocês, se você está gostando aqui desse canal. Esse canal aqui nós falamos sobre Feng Shui, nós falamos sobre organização, nós falamos sobre planejamento. Eu tenho uma série aqui que eu estou reformando a minha casa, eu mesmo colocando a mão na massa, que eu venho contando quais são todos os problemas e trocando ideias e dizendo o porquê que eu estou fazendo aquilo e quais são as soluções dentro de Feng Shui, dentro de planejamento, dentro de organização. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu. Muito obrigada.